Depois eu faço outro. Eu tenho que encerrar 24. Eu falei. Vai abrir o seu. A lista de presença registra a presença de 490 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Novo painel, presidente, por favor. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, está iniciado o nosso trabalho. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Pergunto se pode se manter o painel. Novo painel, por Novo favor, painel. presidente. Está aberto o painel. Como líder, deputado Carlos Sampaio. Já falei com todo mundo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna não para abordar temas relevantes que foram aqui abordados pelo líder Mendonça e também pelo líder Bruno Araújo, mas para falar de um tema que eu considero a piada da semana. A piada da semana, a meu sentir, foi ontem o discurso de posse do ministro da Educação, no qual a presidente Dilma, talvez buscando mais uma vez induzir a erro a população brasileira, disse: a responsabilidade de reconstruir a Petrobras é minha. Faz-nos rir, presidente Dilma. Vossa Excelência destruiu a Petrobras. E quem ela destruiu, por óbvio, tem que ela reconstruir. O problema é que falta-lhe credibilidade para a reconstrução daquela que foi uma das 12 maiores empresas do mundo e que no governo do presidente Lula e de Vossa Excelência tornou-se a 120ª maior empresa do mundo. Mas assumiu um primeiro lugar, passou a ser a empresa que mais deve no mundo. Portanto, presidente Dilma, dizer que vai reconstruir a sua Petrobras, primeiro que a Petrobras não é sua, é do povo brasileiro, soa como piada aos nossos ouvidos, já que foram os diretores designados por Vossa Excelência, os diretores indicados pelo presidente Lula, que hoje estão presos, que integraram a quadrilha que assaltou a Petrobras, destruída, como bem reconhece Vossa Excelência, presidente Dilma. Destruiu, teria que reconstruir. Reafirmo, falta-lhe credibilidade. E por quê? Porque Vossa Excelência presidiu o Conselho da Petrobras em 2003. Depois, Vossa Excelência, presidente Dilma, foi ministra de Minas e Energia. E depois, presidente Dilma, Vossa Excelência foi ministra da Casa Civil. Mas se não bastasse tudo isso, Vossa Excelência foi presidente da República. Nesses 12 anos em que Vossa Excelência esteve vinculada umbilicalmente à Petrobras, não viu nada, não sabe de nada. Quem não viu nada, não sabe de nada, mas indicou diretores, como o PT indicou, para assaltar a Petrobras, evidentemente não tem capacidade de reconstruí-la. Lembrem-se, Vossas Excelências, um dos gerentes da Petrobras, Pedro Barusco, foi categórico aqui. Podia ter uma corrupção ou outra individual na Petrobras, mas sistematizada, organizada, com um núcleo de empreiteiras, um núcleo da Petrobras, um percentual para cada partido. Isso começou com o presidente Lula em 2003. Todos sabemos quem destruiu a Petrobras. Mas teremos nessa semana a oitiva do tesoureiro do PT, o senhor Vacari. Vejam se é possível. O tesoureiro do PT, que criou inclusive uma inovação no pagamento de propina no país. Propina Delivery. Propina Delivery, mais uma criação do Partido dos Trabalhadores. Pega-se 400 mil reais e leva-se de motinho para frente do partido e se entrega para o mochileiro do Vacari, cuja mochila hoje todos sabemos para que servia, aquela mochila que sempre andou nas suas costas. Vejam, Vossas Excelências, o Vacari vai ser ouvido. Quem é o Vacari? Tesoureiro do PT, que segundo todos os delatores
fazia parte do esquema de corrupção, exigia sua cota para o pagamento de propina e era o mesmo que abastecia os cofres do PT, que elegeu o presidente Lula, que elegeu a presidente Dilma. Ele vai vir aqui. E sabem o que ele é ainda? Tesoureiro do PT. O PT que apresentou aquele projeto anticorrupção vai mandar o seu tesoureiro corrupto, denunciado por lavagem de dinheiro, quinta-feira para ser ouvido no Congresso. Não duvido, com a cara de pau que tem o PT, que até quinta eles convençam o Vacari a sair do partido. Para nós da oposição não muda nada. Quem vai sentar-se lá na CPI é o tesoureiro que abastece as campanhas do PT, seja Zé, João, Roberto ou Vacari. É tudo ladrão do mesmo jeito. Gente que desviou dinheiro público para pôr dinheiro no partido para eleger o presidente Lula e a presidente Dilma. Eu digo tudo isso com muita ênfase, porque eu ouvi dizer nos bastidores que o presidente Lula, a presidente Dilma, o Partido dos Trabalhadores apostam que o movimento das ruas dos dia 12 será pequeno e que assim reforçam a perspectiva de continuar do poder, porque a indignação já estaria dissipada. Enganam-se, ledo engano. A população está claramente ciente do que vocês fizeram ao país. E o mensalão de São Paulo, onde está, mal ao país. Vossa Excelência, a palavra está segurada ao orador. Vossa Excelência, peça seu tempo e fale nele. Mas por que falou em mensalão, não posso deixar de dizer. O mensalão de São Paulo, deputado. Então, por favor, deputado Paulo, respeita o orador. O mensalão de São Paulo e o mensalão de Minas, que alguns se referem, não tem ninguém preso. Do partido de Vossa Excelência teve o seu ministro. Por favor. Olhe para mim, parlamentar. O seu ministro, o seu presidente da Câmara, teve o seu tesoureiro, teve o seu presidente do seu partido. Portanto, eu entendo a sua indignação. A indignação é uma indignação grande, talvez do tamanho de Vossa Excelência. Infelizmente, eu entendo a indignação. Quando a pessoa integra um partido que o Brasil sabe que é corrupto, tem que se indignar. E o seu partido é corrupto. E ponto final. É um partido corrupto. O Brasil sabe que é corrupto. E não adianta Vossa Excelência falar alto comigo, não. Partido corrupto. Corrupto. Não vai me calar, não. Falo o que penso porque reproduzo o pensamento da população brasileira. Esse sentimento é da nação. A nação sabe que o seu partido é corrupto. E quanto mais Vossa Excelência falar, mais vai ouvir em alto e bom som. Partido corrupto. Partido corrupto. E por isso mesmo, tenham a mais absoluta certeza. Se no dia 15 levamos 2 milhões, ou melhor, levaram 2 milhões, porque as ruas falam por si só. Ninguém é senhor desse movimento, ninguém é protagonista desse movimento, mas eu vou ser um auxiliar direto desse movimento. Se 2 milhões de pessoas foram às ruas, no dia 15, haveremos de levar 4 milhões para calar este partido, tirar a voz desses que falaram contra a corrupção e hoje são os maiores corruptos deste país. Eu falo porque foram presos. Eu falo porque o Supremo decidiu, eu falo porque eu tenho respaldo na minha fala. Vossa Excelência pode falar o que quiser de São Paulo, de Minas, são frases ao vento. Na minha fala, não. Eu dou o nome daqueles que foram presos do seu partido. Portanto, é obrigação da oposição, é obrigação dessa base aliada, talvez cada dia menor. Levemos todos às ruas. No dia 12, mais uma vez, o Brasil vai dizer não ao PT e que não aceita mais ser governado por corruptos. Para falar pelo PSC, deputado Silvio Costa. Senhor presidente. Peço a minha inscrição, presidente. Eu inscrevo a Vossa Excelência em seguida. Deputado Silvio Costa, em seguida, deputado Silvio Costa. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero começar com uma música dos Titãs, chamada Enquanto Houver Sol. A música dos Titãs diz assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Quando não houver mais esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Então eu quero começar parabenizando o PMDB por ter indicado
parabenizar o presidente Eduardo Cunha por ter parabenizado, por ter indicado, sugerido o vice-presidente Michel Temer para ministro das Relações Institucionais. Por quê? A indicação do ministro Michel já é um sucesso. É simples de compreender. O líder do DEM, que reclamava todo dia que tinha muito ministério, hoje foi um dia infeliz. Foi para a tribuna dizer: Dilma acabou com o ministério. Ela já está atendendo o povo. Acabou sim. Começou a reforma. Acabamos o primeiro ministério, que era o Ministério das Relações Institucionais. Agora vai ficar com o Michel. Foram reclamar de uma coisa que não tem direito de reclamar. Eles sabem, da oposição, que quem indica ministro é a presidente Dilma. E por que vocês ficaram tão incomodados por indicar Michel? Eu sei por quê. Porque o Michel é tão encantador que muita gente da oposição já está se mexendo para ir para lá. Mas por enquanto não tem vaga. Calma. Calma. Não tem vaga. Se essa base hoje aqui, se essa base hoje tinha 280, 290, daqui a uma semana, deputado Bolsonaro, com Michel, vai para 450. Por exemplo, eu tenho certeza que Michel não é líder do PMDB por acaso. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Acho que é isso. A palavra está com o orador na tribuna. Vossa Excelência após faz. Devidamente. Não. Vossa Excelência após faz. A palavra está com o deputado. Ele não é... Ele está nomeado pelo líder do partido dele. Mas só vice-líder conforme o regimento. Ele está nomeado pelo líder. Conforme o regimento, ele é só tem o vice-líder. direito de fazê-lo. Inclusive, eu mesmo vou depois responder a fala Ele dele. caiu... Pode concluir, deputado Ciro. Presidente, ele falou 20 segundos e eu quero meus 20 segundos. Eles procuram tirar um pouco da melodia do discurso. Mas olha, eu sinceramente fiquei muito feliz. A presidente Dilma teve sim uma belíssima ideia. E o presidente Michel desmentiu hoje, deputado Chico Alencar, todos os boatos. Porque todo dia aqui todo mundo dizia que Michel queria derrubar Dilma. Era o que a gente ouvia aqui, que Michel estava fazendo corpo mole. Com esse gesto de Michel, ele provou que está preocupado com o país. Viva Michel Temer, viva Eduardo Cunha, viva o PMDB, viva o Brasil. Bom, eu quero aproveitar a fala do deputado Silvio Costa para ele dizer o seguinte: Vossa Excelência não tem o direito nem a autoridade para falar pelo PMDB, por essa presidência e tampouco pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Com a palavra a deputada Jandira Fegari pelo PCdoB. Presidente, colegas parlamentares, o primeiro registro que eu gostaria de fazer é um registro de apoio à decisão da presidenta Dilma, no sentido de sinalizar em direção ao Congresso, de sinalizar em direção ao PMDB e de sinalizar pela sua ampliação na articulação política dentro do Congresso Nacional, sem desmerecer, e aqui eu registro, a atitude correta, leal e respeitosa com os parlamentares que teve o ex-ministro Pepe Vargas. Importante esse registro para fazer justiça ao ministro que se esforçou e teve um trabalho importante com o Congresso Nacional. É correto isso, porque a cada momento que o Brasil passa, nós precisamos demonstrar a consolidação da base do governo dentro do Congresso Nacional, porque isso é a expressão da governabilidade, é a expressão de que nós não temos
não teremos, vamos superar a crise política nas relações entre os diversos entes e que nós vamos sinalizar com agendas positivas para a sociedade brasileira. Esse é o esforço. Até porque os ajustes são necessários, mas eles têm que ser ajustes que também atinjam o chamado andar de cima, as grandes fortunas e aqueles que mais têm. Esse é um trabalho que nós precisamos desenvolver. Mas eu quero essencialmente aqui demarcar uma questão que é a pauta que vai entrar agora para a discussão, que é o PL 4330. A bancada do PCdoB já fez o seu debate, já tomou uma posição clara. Nós somos contrários ao conteúdo do PL 4330, da terceirização ampla e generalizada do mundo do trabalho. Esse projeto significa a desregulação do mundo do trabalho, que vai para a terceirização, vai para a quaternarização, e nós já temos dados claros que dizem que na terceirização os salários são menores, pelo menos 25%, que nós temos um aumento da carga horária de trabalho, que nós temos perda de garantias trabalhistas, não temos garantias de cobertura solidária pela empresa contratante, nós temos uma fragmentação enorme da base sindical, nós perdemos a solidariedade e a equidade na mesma função na base trabalhadora. Portanto, esse projeto é uma violência contra os direitos trabalhistas, contra a regulação do mercado de trabalho. Isto não quer dizer que nós não tenhamos que regulamentar a terceirização. Tem 12 milhões de trabalhadores nesse país terceirizados que precisam de regulação, mas não desta. Esta regulação é a desregulação do mercado de trabalho, perda de direitos e da fragmentação daquilo que representa o legislado sobre o contratado. A lei é a garantia maior dos direitos trabalhistas. Esse projeto coloca à frente do legislado o contratado, coloca à frente dos direitos dos trabalhadores a pouca responsabilidade da empresa contratante sobre a empresa contratada, desregula a igualdade dos trabalhadores, modifica direitos, estabelece que o que está na lei vai para os acordos coletivos e estabelece também perda de salário com aumento de carga horária. E, além disso, generaliza aquilo que alguns dizem que não tem base jurídica, mas tem, que é não mais permitir que se diferencie atividade meio de atividade fim. Isto é grave. Nós vemos acontecer hoje, inclusive no serviço público, quando a atividade... Para concluir, presidente, quando a atividade fim é terceirizada, o descompromisso é absoluto. Nós vemos a rotatividade acontecendo na área de saúde, na área da educação, em vários serviços fundamentais e estruturantes para os direitos universais do povo serem destruídos por uma política irresponsável de terceirização. Portanto, presidente, não é possível aceitar terceirização na atividade fim. Uma discussão é como é que se utiliza uma mão de obra, muitas vezes transitória, muitas vezes em atividade de meio, como fez o sistema financeiro. Mas a atividade fim, não. E nós queremos aqui prestar a nossa solidariedade às duas centrais sindicais que não fecharam esse acordo contra os trabalhadores, que foi a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e a Central Única dos Trabalhadores, e dizer que muitos deles que aqui vieram numa atitude pacífica e responsável foram embolados numa divulgação de uma atitude agressiva, e muitos deles vieram aqui negociar, trabalhar, construir para ter uma saída negociada em benefício dos trabalhadores. Minha solidariedade a todos que foram agredidos, todos, de todos os lados, pela polícia, por provocadores que lá estavam também. Eu vi hoje muitos contratados da Fiesp fazendo aqui lobby, fazendo provocação a favor desse projeto, e nós não podemos gerar toda a responsabilidade para muitos sindicalistas sérios que aqui vieram pelas agressões cometidas. Somos solidários aos deputados que sofreram ataque, somos solidários a todos que foram agredidos, e nós queremos a defesa de uma solução negociada. Por isso, não aceitamos votar o projeto como ele está. Essa é a posição do PCdoB. Obrigada, presidente. Como líder, deputado Ciba Machado. Pois não. Enquanto o deputado sobe. A minha questão de ordem, artigo 66, parágrafo 1º. Em qualquer tempo
da sessão, os líderes, pessoalmente ou mediante delegação escrita, a vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. O deputado que antecedeu na tribuna, ele não é vice-líder, ele enganou a mesa levando um encaminhamento do seu partido PSC. Então, no mínimo, essas atitudes levianas e rasteiras não podem ocorrer aqui nessa casa. Levou o senhor ao erro exatamente por má fé. E eu quero aqui corrigir que a minha questão de ordem naquele momento eu tinha razão e não teria nem que dar mais 20 segundos. Não teria que dar segundo nenhum para o deputado que burla o regimento nessa casa. Deputado, eu acolho a questão de ordem de Vossa Excelência, assiste razão, não posso prejulgar que houve qualquer tipo de má-fé, porque havia o ofício da liderança, consequentemente caberia à mesa não ter aceito por não ter reconhecido como vice-líder. O erro foi da mesa e eu não posso prejulgar, o parlamentar não é obrigado a saber que não cabe a vice-líder. Então, na próxima a mesa saberá ver. Com licença do deputado líder Cibá. Presidente, com a licença do líder Cibá, só para encaminhamento e que Pois não. para que possa ser confirmado por Vossa Excelência, surgiu um entendimento entre partidos aqui que hoje nós poderíamos confirmar a votação da urgência sem acordo de mérito do PL 4330, ficando acordado a votação do seu mérito para a sessão de amanhã e a votação dos destaques para terça-feira da semana que vem. Eu pediria a Vossa Excelência de checar se é esse o entendimento que está mantido para que possa haver uma programação por parte do Posso falar, me parece que me chegou até a mim o entendimento. Se for esse o entendimento da maioria do plenário, a presidência não tem nenhuma dificuldade em acatar, já que foi proposta dessa presidência no Colégio de Líderes. Votaríamos a urgência hoje. Amanhã já teria sessão extraordinária a partir das 9 da manhã, visto que a discussão da matéria vai demandar muito tempo, que deverá ter muitos inscritos. Então haverá a extraordinária amanhã de 9 até as 14 horas, a sessão ordinária de 14 horas em diante, de modo que a gente pudesse votar amanhã, até amanhã à noite, o mérito do projeto original, ressalvados os destaques dos partidos, que podem ser tanto destaques de emendas, quanto destaques de supressão. Então, consequentemente, seria esse o entendimento. Se for esse o entendimento, a presidência não terá nenhuma dificuldade. Deputado Cibá Machado. Os destaques ficam para quando, presidente? Os destaques para terça-feira da semana que vem. O deputado Cibá Machado como líder. Presidente, eu não podia deixar de vir na tribuna, depois de ouvir o líder do PSDB, Carlos Sampaio. Na minha opinião, o deputado nasceu no século errado, presidente. Acho que ele deveria ter nascido no século XVII, quando funcionava lá a Santa Inquisição. Mas eu acho que eu estou errado na história, porque mesmo a Santa Inquisição tinha um tribunal. E se ele acha que é maior do que qualquer tribunal no Brasil, devemos então pedir a extinção do STF e todo o judiciário. Porque vir à tribuna fazer o que ele fez aqui, e não olhar para o seu passado, para a sua história de seu partido e dos nomes envolvidos em escândalos, e vir aqui ser baluarte da verdade, baluarte da sinceridade, baluarte da honestidade. E eu vou fazer uma lista. A tal da emenda da reeleição, eu sempre venho à tribuna aqui tratar de outra maneira. Eu não gosto de tratar, senhor presidente, o que nós lemos nas páginas da Folha de São Paulo naquela época. Quando deputados diziam que recebiam de Sérgio Mota sacolas de dinheiro com 200 mil reais nas sacolas para votar a favor da emenda da reeleição. Deputado Carlos Sampaio, põe a mão no coração e peça perdão a Deus dos pecados de seu partido. Segundo, o tesoureiro das campanhas de Fernando Henrique Cardoso e de José Serra, o senhor Márcio Fortes, está provado que só numa das contas da chamada Suíça-Salão está lá 2.500.000 dólares e que não explica de onde veio esse dinheiro. É tesoureiro.
Devíamos trazer também para vir explicar essas coisas. Não é o PT que está dizendo, senhor presidente. É o Ministério Público. Vamos falar de outro. Eduardo Azeredo. Tive a oportunidade de ser parlamentar com ele no Senado e aqui. Mas pediu renúncia do mandato porque o Ministério Público Federal chegou a pedir 22 anos de prisão para Eduardo Azeredo, presidente nacional do PSDB. Por que o deputado Carlos Sampaio não põe a mão no coração e pede perdão a Deus dos pecados do tesoureiro e do presidente do seu partido? Não vou falar de quem já faleceu, não vou falar. Diretor da Alstom, empresa que vendeu equipamentos para o metrô de São Paulo, ele que diz que bancava um caixa para atender o Alto Tucanato e a gente não vê uma matéria na televisão. É por isso que vem na tribuna dizer que o partido é honesto. Não tem denúncia. Estamos desafiando o Ministério Público também a varrer esse troço. Tem que vir. Privataria Tucana. 2 livros publicados. Nenhuma palavra. 2 livros publicados. Nada. Sobre o que foi a venda das estatais. Quanto rolou por baixo do pano? Nenhuma palavra. Eu quero ver essa indignação aqui na tribuna também. Paulo de Souza. Reforma da Avenida Marginal, Tietê e Pinheiros. O que é dito desta pessoa? Nenhuma palavra. Quero ver a indignação do líder do PSDB aqui também. Põe a mão no coração e peça perdão dos seus pecados, do agente financeiro do seu partido. Fala que não tem processos. Claro, o dirigente nacional do Ministério Público Federal da época, o Bribeiro, era dito todos os dias que era o engavetador oficial dos tucanos. E é por isso que não aparecia nada contra os tucanos. Absolutamente nada. Oh, muito bem. Situação do metrô de Salvador. Acaba de ser dito isso também pela imprensa. E quantos outros casos? Nós nunca viemos fazer esse debate aqui, senhor presidente, porque quem tem que investigar estas coisas são os órgãos pagos para isso. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e tantos outros. Por muito bem, o tesoureiro do meu partido arrecadou recursos financeiros para as campanhas do meu partido, o PT, da forma que os demais tesoureiros e os demais partidos arrecadaram. Tanto é que a prestação de conta foi aprovada pelo TSE por unanimidade. Então há um interesse por baixo do pano dos tucanos, senhor presidente, que aí é onde realmente mais me entristece. Os tucanos querem chegar a um ponto, como é dito já há algum tempo, de casar o registro eleitoral do meu partido. Eu chego a ficar pensando o que é brincar de democracia. Ponha seu candidato na rua, ganhe as eleições, faça um projeto muito melhor do que o nosso para o povo brasileiro e certamente ele escolherá os candidatos. Porque depois de 2002 para cá, perderam já a 4ª eleição seguida e ficaram apavorados com a possibilidade da volta do presidente Lula a disputar as eleições de 2018. É isso que para nas cabeças, na incapacidade de vencer uma eleição democraticamente pela força do povo. Querem caçar o registro do PT e faz uma campanha desta natureza, tentando confundir a população brasileira. E com o apoio que a gente tem visto da mídia, fica fácil fazer disputa política. Fica muito fácil fazer disputa política aqui. Então, senhor presidente, nós nascemos das ruas. Nós nascemos, quanto tantos outros militantes que lutavam pela democracia, das lutas contra a ditadura militar. Nós nascemos das lutas dos camponeses brasileiros, lutando pela reforma agrária.
Nós nascemos das lutas dos estudantes brasileiros, lutando por direitos aos nossos estudantes, principalmente pelo direito democrático. Isso é a coisa mais sagrada. Então eu vou pedir ao líder do PSDB, da próxima vez, lave a boca antes de vir ao microfone. Lave a boca, porque neste debate nós não chegaremos a lugar nenhum. Contra o Wacari não tem uma coisa apresentada, mas tem uma condenação sumária de público, como era lá na Inquisição. Li alguns livros de história, presidente, que dizia que um determinado inimigo político acusava na igreja o seu adversário para que ele pudesse ser sacrificado ou até morto e seus bens ser confiscados por aquele que denunciou. Querem repetir isso aqui agora? Não vamos aceitar. Só pedimos uma coisa: matéria tem de sobra para que o Ministério Público Federal faça a devida investigação do que fez o PSDB, partido que nasceu, na nossa opinião, das lutas pela direta já, que tiveram quadros brilhantes lutando pela democracia brasileira. E esse é o partido que vem ser responsável para manchar mais uma vez essa história do Brasil. Vai haver luta. Pode ter certeza que de graça isso não ocorrerá. Então, senhor presidente, nós vamos à CPI. Não tem nenhum problema. Agora eu queria que a CPI aprovasse a vinda destas figuras que eu estou chamando aqui. Márcio Fortes tem que vir depor nessa CPI. Cadê o seu Paulo de Souza? Paulo de Souza, que toda vez que trata deste nome, não se aceita que venha depor na CPI. Por que ele não vem depor aqui na CPI também? Dispensa-se aquela pessoa que já faleceram, que foi Sérgio Mota e o ex-presidente do PSDB, um ex-parlamentar de Pernambuco, que também está envolvido e que, por conta que já faleceu, não vamos tratar deste assunto. Mas os que estão aí para contar a história devem sim ser convocados nessa CPI. E vamos apresentar de novo o requerimento e vamos fazer um bom debate. Agora se espera que os órgãos da fiscalização venham a público dizer o que fizeram os tucanos com a privataria, o Tensalão e tantas outras coisas, como agora o Suíçalão e tantas outras matérias que envolvem bilhões de reais dos cofres públicos transferidos para contas fantasmas no exterior brasileiro. Esse é o debate que eu quero ver o indignado Carlos. Senhor presidente, questão de ordem. Concluiu. Um momento. A lista de presença, registro e comparecimento 392, senhoras deputadas, senhores deputados, passa-se a ordem do dia. Requerimento de urgência. Requerimento 8.530/2013, requeremos no termo do artigo 55 do Regimento Interno da Câmara, urgência para tramitação do projeto de lei 4330 de 2004, de autoria do senhor deputado Sandro Mabel, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. Para falar contra, deputado Alessandro Molon. Senhor presidente, aproveitar enquanto o Alessandro Molon se dirige à tribuna. Não, deputado Amigos. Se trata, na semana passada, nós já assistimos o que nós assistimos nessa noite. E o nosso deputado Miro Teixeira, do PROS, fez aqui uma sugestão, onde coloquei em projeto de resolução, e já temos a assinatura da maioria dos líderes, para que possa ter um respeito com este plenário, de que nas sessões extraordinárias nós só possamos usar o tempo de liderança se for para discutir a matéria